Paz para a igreja do avivamento, famílias saradas, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Aleluia, nós vamos, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho fantástico como o Espírito Santo, ele dirige o culto que é para ele. Eu estava lá na minha casa hoje orando, depois que eu encerrei a mensagem, eu estava orando e eu estava justamente falando sobre isso, pedindo isso ao Senhor. Senhor, dirige o culto, porque o culto é teu. É verdade que nós não sabemos louvar, nós não sabemos orar, nós não sabemos como te adorar, mas se nós formos dirigidos pela tua graça, com toda certeza nós vamos ter êxito nisso. E aí, o Espírito Santo, ele é perfeito. Obrigado. Ele é perfeito na sua forma de agir. O Sidney Filho trouxe uma palavra aqui falando sobre o carcereiro que tem um encontro ali com Paulo e Silas. E aí ele recebe uma profecia da palavra de Deus pelos aqueles dois servos, onde o Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí eu muito me alegrei, porque faz parte do contexto que a gente vai ministrar essa noite. A Rosier começou a ler um texto de Abacuque, capítulo de número 3, onde fala da escassez e da adoração de Abacuque, onde Abacuque olha para aquela situação e ele declara com muita firmeza, com muita propriedade, que se não for o Senhor, nada vai mudar, nada vai acontecer, nada vai ser sacudido. Se não for o Senhor, nada vai ser resolvido. E esses dias eu, em oração e clamando ao Senhor por direcionamento, pedindo a Deus uma palavra, não para pregar, porque para alguns pregadores, eles sempre pedem uma palavra a Deus para pregar. Mas aqueles que são servos de Deus, realmente, eles pedem uma palavra a Deus para poder sacudir a sua própria estrutura. Aquele que anda diante dos caminhos do Senhor, ele clama ao Senhor uma palavra que sacuda a sua própria estrutura. Eu apresentei minhas dores, as minhas perseguições, as minhas lutas. Por favor, desliga esse ar-condicionado aqui para mim, vai lá. As minhas lutas, as minhas angústias ao Senhor. E disse ao Senhor: fala comigo, Senhor. Aquece o meu coração, porque eu preciso de quietude para entender tudo isso que está acontecendo. Para entender, obrigado, irmão. Entender tudo isso que está se passando e saber o que é que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que eu vou caminhar, como é que eu vou proceder, a quem eu vou recorrer, como eu vou resolver algumas situações da vida. E é fantástico, porque a palavra do Senhor, ela é perfeita quando ele diz assim, clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas novas, coisas grandes, coisas que você ainda não sabe. E um texto de Hebreus, eu quero que você abra comigo, não precisa ficar de pé, porque eu só vou ler um versículo para iniciar. Mas o texto de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, ele saltou de dentro do meu coração. De uma forma muito perfeita, porque a palavra do Senhor, ela é perfeita. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. E aí eu comecei a meditar sobre esse texto. Eu acho fantástico, porque o Espírito Santo, ele nos conduz conforme ele quer. Às vezes a gente diz assim, Deus não fala comigo. Mas a questão é que a gente aqui não está parando para ouvir a voz de Deus, porque a todo momento o Senhor está falando conosco. Só que o turbilhão nos nossos corações não nos permite ouvir a voz do Senhor. E esse texto, ele é tão forte, ele está gravado ali, não sei se você já reparou, mas ele está gravado ali na entrada. Castelo prestou atenção, está gravado ali na entrada, Hebreus capítulo de número 13, é onde o servo do Senhor, autor da carta aos Hebreus, declara assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A minha Bíblia, ela diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente, que é o mesmo contexto. Curva o seu coração, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez, pedir graça ao Senhor, porque Ele é bom. Pai, nós te louvamos, nós rendemos graças a Ti pela Tua bondade, fidelidade, pelas Tuas misericórdias, pela Tua mansidão, pela Tua forma de agir nas nossas vidas. Te rendemos graças, Senhor amado, em nome de Jesus, porque o Senhor não se atrasa, o Senhor não se apressa.
O Senhor não perde a oportunidade, não perde o tempo, Senhor amado, de nada que acontece nas nossas vidas. Pelo contrário, como Deus perfeito que Tu é, o Senhor sempre está no momento certo, na hora certa, com a resposta certa, a qual os Teus servos necessitam. Porque apesar de o Senhor ser o Deus das multidões, o Senhor nos trata no individual. E como é bom saber disso, Senhor, que tem mais de 8 bilhões de pessoas na Terra e o Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor se preocupa no individual de cada um, no particular de cada um. E hoje a Tua palavra foi exposta várias vezes, Senhor amado, em nome de Jesus, e todas as vezes que a Tua palavra é exposta, algo tem que acontecer nas nossas vidas, porque é a Tua palavra. E como o Senhor bem falou, quando estiver 2 ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor se fará presente. E em todos os momentos que o Senhor está presente, algo acontece. Por isso nós Te pedimos, amado Senhor, continua falando conosco, porque eu creio que o Senhor já tem falado desde o início desse culto, com todos aqueles que abriram o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei, é muito fantástico a forma que Deus trata as nossas vidas. A forma de que Deus ele se preocupa em cuidar dos nossos corações. E eu estava analisando esses dias lá no meu trabalho, andando. O Cleiton já conhece como é a nossa rotina, porque trabalha também em cima de uma moto. Analisando o dia a dia, a rotina do dia a dia, e comecei a apresentar a Deus algumas dores da vida, algumas angústias do coração. E nessas dores da vida, nessas angústias do coração, eu comecei a perceber uma coisa: de que se a gente não tiver cuidado de como estão as marcas da vida, a gente pode sucumbir. Se a gente não tiver cuidado de como anda a perseguição, de como anda as lutas, de como anda as tribulações, de como anda as nossas necessidades, as nossas batalhas, a gente pode sucumbir. A gente pode pegar e mergulhar diante de tudo isso e esquecer, inclusive, de tudo aquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas. E a minha oração nesses dias foi justamente essa: Senhor, não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. E enquanto eu falava sobre isso com Deus, o texto de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, texto que eu recebi de um homem que eu admiro muito aqui da igreja, chamado Bruno, diz assim, Jeremias ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque se você só olhar para aquilo que está machucando a tua vida, você vai esquecer de tudo aquilo que você já viveu. E eu comecei a trabalhar o meu coração nessa semana em cima desse texto. Senhor, traz à memória as coisas que eu já passei, as coisas que eu já enfrentei, as lutas que já foram vencidas, as batalhas que já foram ganhas, as vezes que o Senhor já se manifestou com a tua graça, com a tua bondade, com a tua fidelidade, com a tua mansidão. Quantas vezes o Senhor puxou a orelha, o Senhor alinhou o pensamento, alinhou os passos, e eu comecei a louvar o Senhor e a dizer isso para Deus: traz à memória tudo isso. E é fantástico, porque quando fazemos isso, entregamos isso a Deus de uma forma real, de uma forma sincera, Ele recebe a adoração que há no nosso coração. Mesmo que as palavras não saiam da nossa boca, Ele recebe a adoração que sai do coração. E como é fantástico meditar sobre tudo aquilo que o Senhor já fez. E aí nós adentramos nesse texto de Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8. Sabe por quê? Porque esse é um dos textos mais fantásticos da Bíblia, onde o servo do Senhor ele afirma: Jesus Cristo ele é. Jesus Cristo ele é. E ele sendo, eu comecei a analisar e dividir isso em 3 tempos. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ou como diz a minha tradução aqui da King James, o mesmo eternamente. E sendo Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, se eu estou de pé hoje, se você está de pé hoje, significa pelo menos afirmar uma certeza dentro do nosso coração de que até hoje, se eu e você estamos de pé, se nós não sucumbirmos às nossas lutas, às batalhas da vida, significa dizer que o Senhor Ele é, inclusive, hoje. Ele foi no passado porque Ele nos permitiu construir essa caminhada, e eu estava analisando que já se foram 16 anos de caminhada com Cristo, e lembro demais dos primeiros passos. Essa semana
eu estava comentando com um amigo e estava falando de alguns servos de Deus que me ajudaram nas piores dores da minha vida. Nas batalhas mais intensas, onde eu estava lá guerreando dentro da minha casa, uma casa cheia de macumbeiros, e eu estava lá guerreando. E lembrei da Cristina, do Márcio, da Shirley, do Clétis, da irmã Rita, do Carlinhos, do Alexandre Filho e de vários outros que foram suporte para mim no início da minha caminhada. E eu orei por tudo essa semana, agradecendo a Deus, porque se não fosse o auxílio, o socorro, quantas vezes o meu telefone ligou para alguém e estava em prontidão para atender o desespero do meu coração e me ajudar em oração, e quantas vezes saíram das suas residências, foram lá na minha casa, independente da hora, para me socorrer. E eu orei por todos, porque Deus me trouxe à memória todos esses grandes homens que me auxiliaram na caminhada. E aí o Senhor estava me fazendo perceber justamente isso. Eu sou o mesmo ontem. E eu comecei a meditar sobre o que é Jesus ser o mesmo ontem. E Jesus sendo o mesmo ontem, João, no capítulo 1, versículo de número 1, afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala que desde o início Jesus é. Desde o início Jesus estava, desde o início Jesus ele participava de tudo. No início era o Verbo. E quando fala sobre esse Verbo, como aqui está falando o termo palavra, quando fala sobre essa expressão palavra, fala do próprio Cristo, do próprio Jesus. E se no princípio ele era, significa que isso pode afirmar, inclusive, aquilo que o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 8, que dizendo ele que Jesus, ele era. Fantástico isso. E Jesus, como ele era, significa dizer, e a gente precisa analisar as nossas vidas baseado nisso, de que se eu estou hoje, independente de você se ter se convertido semana passada, ou igual a mim há 16 anos atrás, ou igual a outros que são membros fundadores, Jesus está desde o início, porque foi ele que garantiu aquilo que você é. Porque foi ele que garantiu aquilo que você está vivendo, é ele que garante aquilo que você já venceu. Foi através dele que eu e você, nós não sucumbimos às dores da vida. E eu queria meditar sobre o tema, como aqueles que gostam de anotar. O tema dessa noite é lembrando do passado, vivendo o presente e projetando o futuro. E lembrando do passado, isso me traz uma alegria muito forte. Por quê? Porque me traz uma certeza que se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. E eu compartilhei essa, acho que foi ontem, inclusive com o Cauê, foi lá me visitar, fazer uma visita lá pro amigo dele. E eu estava compartilhando com ele que de onde o Senhor me tirou, de onde Deus ele me resgatou. E quantas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida. E aí Jesus chega e diz assim, eu sou. E Jesus sendo, é que ele nos resgata para gerar em nós uma perspectiva de vida, de passos, de um novo recomeço. E aí, no passado, Jesus ele estava presente em todas as situações da Bíblia. Só que Jesus ele não apareceu no Antigo Testamento como Jesus, pelo menos não escrito. Ele apareceu muitas das vezes como uma expressão conhecida como o anjo do Senhor. Quando você vai ler a palavra do Senhor e vai estudar, todas as vezes que no Antigo Testamento fala o anjo do Senhor com letras maiúsculas, fala do próprio Jesus. E Jesus, como o anjo do Senhor, ele apareceu a muitos homens e através dele foi que a história do Antigo Testamento foi escrita. Através dele foi que a história da igreja ela foi narrada, a história de Israel ela foi vivida, foi em cima desse o anjo do Senhor. Como o anjo do Senhor foi que Jesus se apresentou para homens como Abraão. Um dos textos mais famosos é quando descem 3 homens para falar com Abraão e a missão daqueles homens era destruir Sodoma e Gomorra. E eu acho fantástico, você que está aí sentado, aqueles que são leitores e estudantes da palavra do Senhor vai lembrar. Anjo, ele não aceita adoração. E a Bíblia fala que esses 3 homens, 2 descem para Sodoma e Gomorra e um fica com Abraão. E Abraão prepara uma refeição para aquele anjo. E aquele anjo era o próprio Jesus, o anjo do Senhor. Porque em várias outras expressões, quando o anjo aparece para alguém, alguém vai lá tentar entregar alguma adoração e o anjo não aceita.
porque só a um adorarás. Só ao Senhor teu Deus é que nós devemos prestar adoração. Mas Abraão tem esse privilégio de se encontrar com Jesus. Outro que eu posso citar aqui, Jacó. A batalha de Jacó, lá no Vale de Jaboque, foi com o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor também era o próprio Jesus. Davi, ele é fantástico, esse cara, foi fantástico. Ele teve vários e vários encontros com o próprio Jesus. Outro aqui é Gideão, quando Gideão estava malhando trigo lá no lagar, um lugar de malhar, de pisar nas uvas, ele estava malhando trigo. O anjo do Senhor também aparece ali para Gideão. E através do anjo do Senhor é que nós podemos citar a mensagem que a Rosia trouxe aqui. Através do anjo do Senhor é que homens como Abacuque tiveram uma profunda experiência de experimentar e de lembrar de mensagens que sacudiram a sua fé. Onde Abacuque, no capítulo de número 3, versículo versículo de número 2, Abacuque, ele diz assim: eu lembro dos teus grandes feitos, ó Senhor, e chego a tremer. Esses grandes feitos eram os grandes feitos do próprio Jesus. Eu lembro desses grandes feitos e tremo. E ele diz assim: ó Senhor, aviva a tua obra no passar dos anos. Por causa do anjo do Senhor é que homens como Abacuque tiveram a oportunidade de declarar: Senhor, eu ouvi falar dos teus grandes feitos e hoje eu clamo a Ti. Realiza de novo os nossos dias. E é isso que nós precisamos alimentar o nosso coração. Jesus Cristo era o mesmo ontem, fala do passado. E o autor da carta aos Hebreus, ele disse: Jesus Cristo é o mesmo hoje. Hoje fala-se de presente, e lembrando que a Bíblia foi escrita há cerca de 2000 anos atrás, aquele cara ele estava declarando, ele estava sendo instrumento de Deus para fortalecer a fé dos seus conterrâneos. A ponto de dizer para os seus discípulos: lembra que Jesus foi o mesmo ontem e Ele permanece sendo o mesmo hoje. Porque Ele permanece sendo o mesmo hoje, Ele garante a vitória, Ele garante que nós vamos romper, Ele garante que vai chegar a provisão, Ele garante que vai chegar a cura. Por causa de Jesus, Ele nos garante a oportunidade de respirar mais um dia. E o próprio Jesus, ele declara com as suas próprias palavras em vários textos, dentre eles um dos mais famosos, João 14:6, onde o próprio Jesus fala de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que ele estava dizendo ali é: porque eu estou presente, eu te garanto que você vai poder desfrutar de um novo patamar, de uma nova perspectiva, de novos e novos momentos. Fantástico isso. Porque Jesus é que me dá essa convicção, e eu estava justamente ali no meu canto dizendo: obrigado porque o Senhor foi, mas o Senhor também é. E o Senhor sendo me dá garantia de que, por mais que eu tenha apresentado tantas dores para Ti nesses dias, eu tenho a convicção de que o Senhor é fiel para me permitir romper essas barreiras, me permitir romper essas lutas. E se eu não passar por elas, o Senhor me dá a garantia de que eu não vou sucumbir. Porque assim está escrito lá, naqueles três jovens, grandes jovens, cheios da presença do Senhor, onde eles são lançados na fornalha ardente. Deus não os livrou das lutas, mas Ele estava lá. Inclusive, esse que estava lá na fornalha ardente, isso é maravilhoso, era o próprio Jesus, era o anjo do Senhor. Então Ele nos garante essa convicção. E o contrário disso, é por isso que as lutas são intensas, por isso que as lutas são pesadas, por isso que as dores da vida são para nos fazer desistir. Porque o propósito delas é justamente esse, que eu e você venhamos a sucumbir. Mas a palavra do Senhor nos dá essa garantia de que em Jesus nós podemos todas as coisas, porque Ele é aquele que nos fortalece. Em Jesus é que nós podemos avançar na fé. E eu vou ler uma mensagem aqui para vocês que eu achei fantástico. Na verdade não é uma mensagem, é uma reportagem. Uma reportagem que eu fui começar a pesquisar quem é Jesus hoje, né? Porque nós, como pregadores, a gente vai deixar nossa mente viajar por muitos locais e a gente vai indagar algumas coisas antes de pregar. E eu vi um testemunho fantástico de um soldado do Hamas, na verdade um ex-soldado.
um ex-soldado do Hamas, e eu vou ler para você que é bem rápido. Hasfin Javid era um devoto muçulmano que lutava por Alá. Durante sua adolescência, se juntou à organização muçulmana e o grupo militante Hezbollah para proteger o Líbano. Ele serviu ao grupo terrorista por 3 anos, até ser preso na Malásia por portar passaportes ilegais. Nesse sentido, enquanto meditava em versículos do Alcorão na prisão, ele sentiu repentinamente a presença de um ser demoníaco. Sentindo muito medo, ele imediatamente pediu ajuda a Deus. Então ouviu uma voz que lhe disse para chamar o nome de Jesus. Desse modo, o espírito demoníaco desapareceu depois que ele invocou o nome de Jesus. Ele acreditava que Jesus era apenas um profeta. Então estava confuso sobre por que havia poder em seu nome. Movido pela curiosidade, ele jejuou e orou para que Deus se mostrasse, mas ficou enfurecido quando não recebeu nenhuma resposta. Porém, uma noite, Hasfin encontrou Jesus dentro da sua cela. Fantástico. Então sentiu a presença santa de Deus preenchendo todo o quarto, como se o tempo tivesse parado. Você conhece essas coisas sobre Deus, mesmo sem Ele dizer nada a você. A primeira coisa que soube sobre Ele foi a sua santidade. Eu sabia que Ele era um Deus santo, relembrou Hasfin. De acordo com uma rede TV lá da sua cidade, ele sentiu um toque em seu ombro esquerdo e ouviu uma voz dizendo: eu te perdoo. Confuso e sem entender, ele perguntou à voz quem era para poder ter perdão e o perdoar assim. A voz o respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dessa forma, Hasfin caiu no chão chorando enquanto se arrependia de seus pecados e aceitava Jesus Cristo naquele momento. Desde então, sua vida mudou completamente. Ele agora é pastor de uma igreja que é em inglês, eu não vou arriscar ler, e prega o evangelho. A transformação de Hasfin é um testemunho poderoso do impacto que o encontro com Jesus pode ter na vida de uma pessoa. Sendo assim, sua história inspiradora mostra a graça e o perdão de Deus que podem alcançar até mesmo aqueles que estavam envolvidos em atividades terroristas. Como pastor, ele compartilha seu testemunho e ministra para aqueles que estão em busca de esperança e redenção. Sua jornada de fé é um exemplo vivo de como a vida de alguém pode ser transformada quando ela tem um encontro com Jesus. Jesus, sendo o mesmo Deus hoje, ele tem se apresentado a muitas pessoas pessoalmente. Relatos e mais relatos. Você vai ver lá no YouTube, tem vários e vários relatos de pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus e nunca mais as suas vidas foram a mesma. Crianças que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas. Testemunhos relatam de pessoas que entram um homem de branco dentro dos seus quartos e quando ele sai, as pessoas são curadas. Porque há o amor do Senhor, e Ele sendo o mesmo ontem, sendo o mesmo hoje, Ele age da mesma forma. Ele tem esse poder de agir da mesma forma, e por causa disso é que nós temos essa oportunidade de alimentar a nossa esperança com essa verdade. E Jesus Cristo, sendo o mesmo eternamente, fala do futuro. E como o servo do Senhor Mateus afirma em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, há uma garantia para todo aquele que é servo do Senhor, garantida pelo próprio Jesus, onde Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, fala de uma das maiores, bota aí para mim por favor, John. Fala de uma das mais perfeitas declarações do próprio Jesus. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 8, Olha que o próprio Jesus fala para João: eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Abre aí para mim, por favor, em Apocalipse 22, 12 e 13. Abre não, coloca aqui para mim, por favor.
O próprio Jesus continua dizendo: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Baseado nessas palavras, nós podemos entender que Jesus ele continua agindo, agiu no passado, agia hoje e dá garantia de que agirá amanhã e depois e eternamente, até que nós venhamos a nos encontrar com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz questão de construir tudo isso para poder trazer para a minha e a sua vida essa realidade. Porque nós nos encaixamos perfeitamente nesses 3 tempos. No passado, no presente e nos encaixaremos no futuro. Aí nós podemos adentrar ao tema dessa mensagem propriamente, porque diz assim, ó: lembrando do passado, vivendo o presente e projetando o futuro. Jesus ele nos dá essa graça de nos fazer meditar sobre o passado, aleluia, sobre o presente e também ter a convicção no coração de que Ele estará no nosso futuro. Só que há um problema muito grande quando passa a falar do ser humano. Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando lembram do passado, aí o bicho pega. Eu acho fantástico, eu faço questão, Paulino, de lembrar do meu passado. Questão de todas as vezes que eu caí bêbado nas calçadas, todas as vezes que eu tomei cachaça com um boi, tá ali bem atrás, Francisco, Deus te abençoe, eu estou orando por você, viu? Todas as vezes que nessas festas aí de junina a gente sai de bicicleta tomando cachaça no meio do mundo aí, faço questão de sempre lembrar disso, porque hoje eu não preciso mais disso. Porque a minha alegria ela não está mais firmada na cachaça, não está mais firmada na perdição. A minha alegria está firmada no Senhor. E quando eu olho para o passado, eu lembro um jovem perdido. Mas quando eu contemplo o presente, eu vejo que Jesus ele tem o poder de transformar a vida. E quando eu olho para o meu futuro, o futuro que eu não tinha perspectiva nenhuma, eu vejo que Jesus ele também vai estar lá. Porque Ele é o mesmo, onde a sua palavra fala: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Só que muitos de nós, quando olhamos para o nosso passado, carregamos nele uma dor terrível. É difícil para muitos de nós olhar para o passado. Quantas coisas ruins que nós fizemos que não dá para corrigir. Quantas dores marcaram as nossas vidas que não dá mais para ser corrigido. Quantas vezes nós paramos no sino, nos assentamos em alguns locais e choramos dizendo como eu queria voltar atrás. Como eu queria mais uma oportunidade, como eu queria uma oportunidade de corrigir isso, como eu queria tentar voltar no passado e mudar isso, como eu queria aproveitar mais. Como eu queria voltar lá atrás e corrigir alguns relacionamentos que me feriram de uma forma tão devastadora. E para muitos o passado traz um peso muito forte. Não que eu também não tenha coisas que queria corrigir, né? Dentre elas, eu não queria ter tocado fogo numa casa com 6 anos de idade, porque eu sofri e sofri muito. Com 6 anos de idade, tocar fogo dentro praticamente de uma casa e queimar 50% do corpo, passar 23 dias internado no JF, 3 meses tomando banho lá, um dia sim, um dia não, era um sofrimento que eu, mesmo como criança, achava que nunca ia acabar. Como eu queria poder corrigir aquele dia. Mas nós não temos o poder de corrigir o passado. E para muitos, ainda não conseguiram romper com o passado. E quando o homem não rompe com o passado, ele traz em si cadeias tão devastadoras que eles ficam aprisionados de uma tal forma que não conseguem nem viver o hoje. E isso é terrível. Muitos de nós, quando olhamos para o passado, estamos presos a âncoras que são tão devastadoras que não nos dá oportunidade, parece que não nos dá oportunidade de romper. Sabe o que é que eu acho maravilhoso? É quando nós passamos a olhar para o passado com todas essas dores e nós colocamos Jesus dentro desse passado, mesmo sem poder voltar lá, nós conseguimos ter uma oportunidade de ressignificar. Nós conseguimos ter uma oportunidade de trazer um novo sentido a essas antigas dores.
E Jesus, ele é especialista em adentrar o mais profundo do poço e retirar homens e mulheres daquela situação e colocá-los assentados no meio de príncipes e princesas. Porque a palavra do Senhor fala, me permite declarar com muita propriedade, ele era, mas ele continua sendo. Ele era poderoso em transformar vidas no passado, mas ele continua sendo poderoso para transformar vidas hoje, para sarar vidas hoje, para mudar vidas hoje, para gerar perspectiva de vida hoje. E eu fiquei surpreso nessa construção desse sermão, porque eu disse ao Senhor, bem verdade que eu não posso voltar no passado e mudar muitas porcarias que eu fiz. Mas a maior verdade da minha vida é que, apesar de eu não poder voltar no passado e consertar os erros que eu fiz, que eu cometi, as porcarias que eu fiz, aquilo que eu machuquei alguém, eu posso colocar Jesus dentro dessa situação e permitir que ele gere uma perspectiva de uma vida totalmente diferente. É por isso que quando eu olho para o passado e vejo um jovem de 19 anos, alcoólatra, macumbeiro, suicida, eu consigo colocar Jesus naquele exato momento onde eu me prostrei bem aqui nesse altar, que na verdade não era aqui, era mais perto, e eu clamei ao Senhor Jesus e ele entrou com tudo aquilo que eu estava precisando naquela hora, e por causa disso a minha vida ela foi transformada, e tem sido transformada dia após dia. E eu digo com muita propriedade para você, bem verdade, você não tem máquina do tempo para voltar no passado, mas você pode colocar Jesus na ferida que você está vivendo hoje, para que ele possa sarar essa ferida e você ter a oportunidade de ressignificar a sua vida. Você pode ter a oportunidade de ressignificar tudo aquilo que você é. E é por isso, eu imagino que seja por isso que Jesus permitiu que lá Jeremias pudesse declarar isso, lá no livro de Lamentações, né? Onde ele disse assim, eu me recordo de tantas coisas, me recordo do passado, mas recordar do passado não é uma oportunidade para se aprisionar lá, é uma oportunidade para olhar para o futuro e para viver o hoje, que é isso que nós precisamos. Porque o futuro, ele ainda é incerto, mas nós precisamos viver o hoje, e muitos de nós, porque estamos presos no passado, não conseguimos romper hoje. E como vamos viver a vontade do Senhor, porque só estamos lembrando do passado? E todos aqueles que estão presos no passado, se preparem, porque ou você sai do passado com a presença de Deus, ou você vai entrar numa profunda depressão, se já não estiver. Porque a depressão, ela é justamente isso, eu estou preso naquilo que aconteceu. Se for buscar assim, a grosso modo, você está depressivo por coisas que aconteceram que não te permitem romper. E aí, ou você permite que Jesus entre com tudo aquilo que ele é, e eu digo para você com muita propriedade, sabe o que é mais tremendo de tudo isso? É que Jesus quer participar dessa situação. O mais perfeito é que Jesus, com todo o seu poder, eu acho fantástico. Um leproso chega para Jesus, acho que é um leproso, não estou lembrado agora. Não vou dizer quem é não, porque senão eu vou passar vergonha. Mas alguém chega para Jesus e diz assim, o leproso mesmo, mestre, se tu queres eu posso ficar limpo. Aí sabe o que é que Jesus diz para aquele cara? Ele diz assim, eu quero, seja limpo. Então, o que é mais tremendo de tudo isso é que Jesus, ele não só tem o poder de sarar o passado, como ele também quer. Agora a questão é, você quer que Jesus sare? Porque Jesus, ele não é aquele que arromba, ele é aquele que bate a porta. Então essa noite está te sendo gerada a oportunidade de que você medite sobre a perspectiva de que você não precisa estar preso lá atrás. Há um Jesus que ele permanece sendo o mesmo hoje, porque ele é o mesmo hoje, ele me dá essa garantia de que eu não preciso estar ancorado a dores do passado, porque ele é ontem e ele é hoje, e se ele fez ontem, ele tem todo o poder para fazer hoje, não só o poder, mas ele quer fazer hoje. Que em nome de Jesus você reflita sobre isso. Lembrando do passado, vivendo o presente. Sabe o que é o problema de viver o presente? É que se tu não consegue tratar o teu passado, tu não vai conseguir viver o presente da forma que você nasceu para viver. Eu, quando olhava para a minha própria vida,
eu via um jovem frustrado, terrivelmente abalado emocionalmente, alcoólatra, sem perspectiva de futuro nenhum. Nenhum. Então eu estava aprisionado naquilo. Esse era o meu presente. Todos os dias acordava e anoitecia sem expectativa de absolutamente nada. Que na verdade eu tinha uma expectativa. Eu dizia dentro de mim mesmo, com 19 anos eu me mato. E eu tentei várias vezes. Com 19 anos eu vou me matar. E eu tentei várias vezes. Mas graças a Deus, porque passaram 16 anos e eu não tive êxito nessa empreitada. Pelo contrário, no lugar da morte chegou a vida. E quando a vida chega, as coisas mudam. Mas você não consegue viver o presente. É por isso que existe aqui dentro desse salão, e muitos que vão assistir essa mensagem depois, muitos que estão aprisionados e não rompem, porque ainda vivem na perspectiva do passado. Algo que foi frustrado na sua vida e você não rompe porque você não consegue solucionar isso. E baseado nisso, é por isso que muitos de nós estão vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem perspectiva nenhuma. Muitos estão inseguros no que vão fazer, no que vão viver. Muitos estão vivendo essa desgraça. E eu lembro de um cara muito conhecido na Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo número 19. Fala de um profeta chamado Elias. Ele recebe uma declaração de morte. Na verdade, ele só escuta falar de uma declaração de morte. E a resposta dele foi correr para a caverna, foi se refugiar. Mas o cara tinha acabado de ser tremendamente usado por Deus. Mas porque não se policiou naquele momento que ele estava vivendo, ele caiu numa insegurança tão grande que ele foi para uma caverna, a ponto de ser tão devastador na vida dele que ele pediu a própria morte. E quantas vezes, eu já ouvi esse relato e eu também já disse, quantas vezes nós como cristãos nós pedimos a morte? Quantas vezes, eu não vou nem levantar a mão porque eu sei que o número será muito grande. Quantas vezes olhamos para as nossas próprias vidas e não vemos sentido nenhum. E quantas, graças a Deus que Jesus ele não responde todas as nossas orações. Porque quantas vezes era tão terrível aquilo que a gente estava passando que nós, dentro do nosso próprio coração, só víamos uma saída. Mas todas as vezes que a morte ela se encontra com a vida, a morte se curva. Eu falo isso sempre que eu tenho uma oportunidade. Quantos estão presos sem romper, sem adentrar a um novo relacionamento, a novos negócios, a enfrentar uma nova faculdade, a traçar novos sonhos porque foram frustrados? Porque a sua realidade é a frustração. Mas eu trago uma boa notícia que na verdade ela não é velha, ela é nova porque ela se atualiza todos os dias. Jesus ele está aqui e porque ele está aqui ele garante essa oportunidade de ressignificar o teu passado para poder você romper com o teu presente e viver o seu chamado, porque Deus te chamou para viver um chamado e um chamado do Senhor é quando a gente abre o coração e permite que ele venha ser o que completa aquilo que nós somos. Abre o teu coração essa noite para o Senhor, para que Ele venha completar aquilo que Ele tem como verdade para a tua vida. Muitos de nós estão inclusive presos, sabem o quê? Não rompem por causa da falta de perdão. Estão aprisionados porque foram feridos ou feriram e não tem mais como corrigir. Mas o Senhor, Ele está aqui e Ele te garante essa oportunidade de corrigir tudo isso. Porque o teu presente, ele não tem que ser um presente de fracasso. Eu não acordo mais hoje pensando, eu vou me matar. E essa era a minha expectativa aos 19 anos, assim que eu completei 19 anos. Mas todas as vezes que eu acordo hoje, eu digo, Senhor, governa a minha vida. Senhor, me dá uma oportunidade de viver a tua vontade. Senhor, me ajuda a sair dessa situação. Senhor, eu estou passando por terríveis batalhas, mas eu tenho convicção de que o Senhor é aquele que estava comigo antes e que permanece hoje, porque o Senhor permanece hoje. Eu tenho perspectiva de romper com aquilo que está acontecendo.
Mas se eu não romper, eu continuo orando a mesma coisa, só me ajuda a manter a minha fé aquecida, porque o resto eu sei que no momento oportuno o Senhor me fará romper. Como vai o teu coração? Como vai a tua vida? E o terceiro, lembrando do passado, vivendo o presente. O terceiro ponto é projetando o futuro. Note que é uma crescente. Lembrar do passado ou te causa dor ou alegria, mas se for dor e você não ressignificar o teu presente, será um presente de frustração. Mas quando tu ressignifica isso, tu tem a oportunidade de projetar o teu futuro. E projetar o teu futuro, aí você parte para dois princípios. Ou você projeta o futuro com muita expectativa no agir de Deus, ou você vai projetar o futuro que amanhã eu serei o mesmo fracassado de hoje. Amanhã eu serei o mesmo derrotado de hoje. Amanhã eu serei o mesmo que não conseguiu romper hoje. Mas quando trazemos o Senhor para dentro do barco, trazemos o Senhor para dentro da situação, quando nós projetamos o futuro, significa até dizer, hoje eu estou assim, mas amanhã eu tenho oportunidade, eu terei a oportunidade de romper, porque a tua palavra fala que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria ela é projetada pelo amanhecer. Aleluia! Aleluia! Por muitos e muitos anos eu cantei uma música do Frejá, do fundo do baú, acho o nome da música, desgraçado, do inferno. Essa música era minha prisão, Tiago. Porque eu tinha tanto problema, eu tinha tanto defeito, eu tinha tanto segredo, que eu cantava a desgraça dessa música quase que todo dia. E quando eu olho para essa música, eu dou risada dela, porque ela ainda toca aí nas rádios, de vez em quando eu dou risada dela, porque eu não tenho mais o que esconder, porque Jesus ele veio como aquele que me liberta das minhas dores. Aquele que me libertou dos meus traumas, das minhas frustrações, aquele que me resgatou das piores cadeias que eu vivia engodada. Eu andava com, e alguns que conhecem vão saber, eu andava com uma guia da macumba aqui, que ela era da grossura de 2 dedos, e eu tinha muita vergonha daquilo, mas eu tinha que andar por causa dos pactos que eu fiz. E eu ficava indagando, será que quando eu conhecer a pessoa certa, será que ela vai me aceitar? Eu sou macumbeiro, mas eu vou dizer para ela que sou católico, porque um disfarça no outro. Mas essa música era a minha prisão. Eu disse, desgraça. E aí Jesus vem e disse, eu vou te libertar, inclusive, dessa desgraça dessa música. E eu ressignifiquei, tive a oportunidade de ressignificar isso. Porque Jesus, ele é tremendo. E ele cuida dos mínimos detalhes. Jesus, ele não quer só salvar a sua vida do inferno, não. Mas ele quer tratar o teu coração a ponto de você ter intimidade com ele. De conhecê-lo de perto, de ter a alegria do seu coração de perto, de sarar as suas dores de perto. E sabe por que muitos de nós não conseguem projetar o futuro? É porque o futuro ele assusta. Eu e a minha esposa ali, a gente caiu na loucura de empreender, né? E aí a gente orou, e aí arriscamos, demos um passo. E meu Deus, que dificuldade. Jesus que luta, que perseguição, que tribulação. E aí depois disso, no mesmo ano que a gente tentou essa empreitada, nós caímos numa avalanche de perseguição. Perdemos praticamente tudo. Graças a Deus que ficou eu e ela, a nossa filha, a nossa família, a igreja e o principal, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aí a gente vem nessa luta, que negócio difícil. Isso aqui não vai romper não. Mas todos os dias a gente olha para as planilhas e diz, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Mas o futuro ele assusta. E aí, quando a gente olha para essa situação que o futuro assusta, muitos perdem inclusive a direção. E principalmente vocês, jovens, tomem cuidado com aquilo que vocês estão traçando hoje, para que o futuro de vocês não seja algo devastador. Tracem os caminhos para que o futuro de vocês seja um futuro de desfrute. Porque já dizia um sábio muito, muito conhecido, a caneta ela é mais leve do que a enxada, né? Então estudem, né? Estudem porque o negócio é sério. Vida de adulto é um negócio sério. Mas assim, no que fala sobre o futuro,
Muitos, inclusive, já desistiram de avançar. Eu era um desses jovens com 19 anos. Avançar para quê? Inclusive é um ditado muito popular. Se o destino é a morte, o destino do Satanás é a morte. Nosso destino é a vida eterna. E para desfrutar da vida eterna tem novidade de vida que o próprio Senhor Ele garante. Quantas vezes nós não adentramos em novos relacionamentos porque fomos machucados nos antigos? Nós não ousamos a romper com um empreendimento porque é muito difícil, realmente é. Mas quando nós colocamos o Senhor no nosso presente, aquilo que tange ao futuro, nós projetamos de uma perspectiva totalmente diferente. Porque Ele é. Porque Ele é. Porque Ele é. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele continua sendo o mesmo amanhã e será eternamente. E se você se encontra essa noite aqui, significa dizer que Jesus, Ele foi o mesmo ontem e Ele foi o mesmo hoje. E qual é a garantia que Ele traz? Ele é o mesmo amanhã. Ele é o mesmo amanhã. E Ele sendo o mesmo amanhã, Ele traz essa garantia de que eu estou contigo hoje e estarei amanhã. Sabe por quê? Porque Jesus Ele é atemporal. Ele não se move no tempo do homem, apesar de Ele se apresentar como no tempo do homem. Mas Ele já está no futuro, vendo aquilo que eu e você seremos, e é por isso que Ele garante tantas e tantas coisas que aos nossos próprios olhos são coisas absurdas. Sabe por quê? Não é palavras mentirosas, não. É porque Jesus Ele já te viu lá. Quando você recebe uma promessa, uma profecia, ou tem um sonho como o sonho de José, não é Jesus querendo massagear o teu ego, o teu coração, não. É porque Ele está lá e Ele já te viu lá. Então significa dizer que Ele já está lá só te esperando, vem. E porque nós nos prendemos no passado, nós não vivemos o presente, nós não conseguimos romper para o futuro. Fique de pé em nome de Jesus. Eu não sei como você está aqui, chegou aqui essa noite. Mas uma convicção no meu coração eu tenho muito forte. Que foi o que Jesus falou para mim nessa semana. Eu sou. Meu Deus, é fantástico demais. Olhar para o banco, para a conta bancária, olhar para as planilhas, olhar para os sonhos, olhar para tudo aquilo que o Senhor permite que a gente vá construindo e lutar contra o desespero e chegar ao Senhor e dizendo assim: ei, te aquieta, porque eu sou. Aleluia. Isso é fantástico. E sabe só quem pode dar essa garantia para mim e para você é Jesus. Só quem pode dar essa garantia para mim e para você de que você pode, eu e você podemos romper no futuro é Jesus. Porque de toda a história da humanidade, só Ele disse eu sou. Só Ele declarou eu sou. Só Ele que falou com muita propriedade eu sou. E sabe o que é que isso significa? É que Jesus Ele é aquilo que você está necessitado que Ele seja. É uma heresia, não. Jesus Ele foi a cura do cego. Jesus Ele foi a força que fez aquele se levantar, o paralítico se levantar. Jesus Ele foi aquele que sarou o leproso. Jesus foi aquele que estancou o fluxo de sangue. Jesus foi aquele que fez com que o mar vermelho se abrisse. Glória a Deus. Jesus Ele é aquilo que eu e você estamos precisando que seja alinhado. Como vai o teu coração? Como vai a tua caminhada? Talvez você esteja se encaixando em alguma parte dessa mensagem. E o bom de tudo isso é que mesmo nós estando no final do ano, o Senhor te permite chegar a este lugar nesta noite para te fazer lembrar que Ele é Senhor do tempo. E sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, nele encontramos a oportunidade de traçar um novo tempo. Porque Ele inclusive disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Cara, como isso é tremendo. Eu já recebi muitos e tremendos conselhos espirituais, mas nunca escutei ninguém ousar dizer assim: ó, eu sou. Nunca escutei Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira e todas essas imundícias que eu servia
ousar em declarar eu sou. Nunca escutei nenhum espírito do espiritismo declarar com essa ousadia eu sou. Mas quando nós vemos aos pés de Jesus, Ele é aquele que diz eu sou. E porque eu sou, eu te dou a oportunidade de mudar aquilo que você é. Que tremendo isso. Se isso não aquece o teu coração, é um momento onde você precisa jogar tudo para o ar e correr para os pés de Jesus. Como vai a tua caminhada com Cristo? Talvez você esteja passando pelo processo do aprisionamento do passado. E eu falo isso com muita propriedade porque já estive lá. É terrível, é devastador. Talvez a ansiedade, né, do momento que você está passando esteja te aprisionando agora no presente. E eu nunca tive problema com ansiedade. Tive uma vez uma crise de ansiedade e graças a Deus nunca mais. Tenho travado lutas terríveis que olho para a Rosier e todas as vezes que o desespero quer bater, a gente lembra para o nosso desespero que a gente tem um Deus que é grandão. Glória a Deus. Todas as vezes que eu olho para os boletos lá da farmácia, lá da empresa, eu digo para eles, Jesus é grande, não sei como é que Ele vai fazer, mas Ele tem o poder de fazer. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Jesus. Talvez você esteja sem perspectiva de futuro, porque enquanto você não romper no passado, não tratar o teu presente, você não vai ter a perspectiva de futuro. Mas hoje, se você está aqui, é porque Jesus quis dizer para você, talvez você não tenha lembrado de mim no passado. Talvez hoje as dores sejam tão difíceis de ser rompidas, que muitas das vezes você não lembra que estou contigo. Mas eu trago uma certeza no teu coração de que eu sendo o mesmo ontem, hoje eu sou eternamente, eu estou contigo, porque o Senhor, Ele não muda. Essa é uma noite onde o Senhor, Ele te convida a entregar a Ele aquilo que pesa no teu coração.